na aula passada. Na aula passada a gente fez aí um apanhado do que a gente vai ter nessa disciplina, né? A gente discutiu um pouquinho do plano de ensino, falou, né, longamente dos textos que vão ser lidos, né, da proposta do tema, né, do que a gente vai discutir, qual o objetivo da disciplina, né? E a ideia hoje, então, é a gente começar a entrar nos textos, aí iniciando com o nosso querido Etienne de La Boétie, com o discurso sobre a servidão voluntária. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai fazer essa primeira atividade? Primeiro, eu preparei uma apresentação, e a apresentação ela vai servir como suporte, mas mais um guia para eu entender ou saber por onde que eu estou caminhando, né? Porque uma coisa importante quando a gente dá aula é entender que o texto não é a aula. E isso é uma coisa que às vezes os alunos não entendem. Os alunos muitas vezes estão habituados a ir para a aula e o professor, né, repetir o texto, traduzir o texto, enfim. Eu utilizo o texto como um meio para argumentar e apresentar os temas adjacentes, né? Então eu quero falar aqui sobre a tese dos contratualistas e na contraposição com países de passado colonial como o nosso e o porquê que o nosso continente, ou os continentes, né, de passado colonial, tem essa característica, e que na desobediência civil se constitui aí um direito fundamental, né? Enfim, mas para sustentar essa tese, eu preciso tanto apresentar os contratualistas, quanto apresentar o Laboessi, como diversos outros elementos. Então vejam, vocês leram o texto que é a base da aula, mas a aula ela vai muito além do texto, tá? Então por isso que é importante que vocês estejam aqui ouvindo atentamente, e por isso também que é importante que vocês, na medida do possível, façam anotações, tá? Vocês podem voltar à aula, a aula vai ser gravada, vai ser disponibilizada no YouTube, mas o mais interessante é que vocês anotem, porque a gente aprende mais anotando, tá? Ao final dessa aula, a gente vai ter 4 questões, e essas 4 questões, a ideia é que a gente possa, a partir delas, testar o quanto vocês entenderam o conteúdo, o quanto vocês se apropriaram dele, tá? Então, o que a gente vai discutir aqui vai ser apresentado no final da aula, né, numa síntese com 4 questões que são quase como guias de leitura, certo? Então, essa é uma aula que não basta apenas ler o texto, você precisa assistir, né? Para você se tornar fundamental enquanto trabalhador, você tem que dar o seu toque, e esse é o meu toque, é fazer a aula transbordar para além do texto, tá? Então eu começo explicando isso. Segundo ponto, como vai ser o PowerPoint, eu vou colocar ele na tela, eu vou falar, vou explicar, e quando vocês quiserem me interromper, podem falar, podem me interromper, não tem problema. Por que que eu digo isso? Porque eu não vou estar vendo vocês. E esse é o problema de dar aula remota. Então, como eu não vou ver vocês, e eu sei que às vezes pode surgir uma dúvida que não dá para esperar, não tem problema me interromper. Então, professor, só uma dúvida. Não tem problema, pode me interromper. Inclusive porque eu vou falar sobre temas bastante polêmicos e delicados. Então, se alguém ficar com alguma dúvida ou quiser, né, esclarecer algo, pode levantar a mão e falar. Na verdade, não levantar a mão não adianta, desculpa, falar, que daí eu paro a aula e aí a gente começa, tá bom? Dito isso, então, a gente pode começar com o nosso texto do Etienne de La Boétie, ok? Na nossa aula sobre o discurso da servidão voluntária. Só deixa eu ver aqui. Que bom, a Juliana deu boa noite, a Laísla também deu boa noite, a Franciele deu boa noite. Ótimo, pessoal, boa noite também. Deixa eu abrir aqui o texto, a apresentação agora. Eu só tenho que localizar a apresentação aqui. Pronto, tá aqui. Agora, deixa eu voltar para o calendário. Vamos. Janela, tela. Só um pouquinho, gente. É que eu quero compartilhar de uma forma que seja. Aqui, achei. Vocês estão vendo a apresentação? Estão vendo? A tela, por enquanto, tá cinza. Eu ainda não. Eu também ainda não. Estranho. Opa. Não estão vendo a apresentação. Professor, tá aparecendo ali a tela de apresentação pra gente, só que não tá aparecendo o conteúdo. Deixa eu resolver isso, então. Exatamente.
E agora, estão vendo? Agora sim. Estão Agora vendo? Ótimo, então. Melhor. Hum. Pessoal, então vamos começar. Um último aviso, tá? Eu uso um aparelho dentário que é uma peça de acrílico. Enfim, né? Eu só consegui botar aparelho depois dos 35, eu não consegui botar antes. Questões econômicas. Eu tô sentindo uma dor terrível, porque quando você troca o aparelho, os 3 primeiros dias é de tormento e sofrimento. Depois, os outros 15 dias é mais tranquilo. Eu troquei na terça e enfim. Então eu tô com a fala um pouco lenta, um pouco enrolada. Então, assim, não estranhe também se às vezes eu devagar ou se eu demorar um pouquinho a pegar no tranco, tá? Mas normalmente eu sou mais ágil. Beleza? Vamos lá então. Aula sobre o texto, discurso sobre a servidão voluntária, texto que vocês tiveram à disposição para leitura, né? E eu estou aqui com a minha cópia. Vocês me veem durante a aula ou só estão vendo a apresentação? Que daí, se não me veem, eu não fico gesticulando. Vemos sim. Ótimo, então. Vamos começar então. Eita, aqui agora a apresentação não vai. Aí, foi. Agora foi. Laboulaye. Vamos começar então falando um pouquinho sobre este jovem, né? Este jovem que viveu aí no século XVI. Étienne de Laboulaye é um Eita, que já foi, não vai, meu filho. Étienne de Laboulaye é um francês do século XVI, nasceu em 1530 e morreu com 32 anos. Laboulaye morreu de disenteria, morreu super jovem. Para a época, estava aí na média, né? Escreveu pequenos poemas e outras obras, mas essa é a mais importante de todas e também a mais difundida, conhecida e a que teve o maior impacto. A gente pode localizar a origem dele numa burguesia renascentista francesa, e ele era um jovem muito culto. Ele falava grego, latim, traduzia obras clássicas, ele tinha um repertório cultural muito extenso, tanto é que isso fica bastante evidente na maneira como ele apresenta a sua argumentação, né? Há um elemento interessante que, mesmo que ele queira fazer uma crítica à monarquia, ele não se refere à monarquia do tempo histórico dele, ele vai se referir à monarquia em um período anterior, né? Então ele tem um repertório cultural e histórico bastante extenso. O livro ele foi provavelmente terminado em 1549, e esse provavelmente é importante porque esse é o tipo de obra que a gente pode colocar aí como obra cujas origens e a difusão ela se deu de maneira bastante apócrifa. O que é apócrifo aqui? É porque não é confiável, né? A gente não tem ali os dados ou a certeza de quando a obra é publicada, de quando ela foi concluída. Inclusive, houve mais de uma versão dessa obra circulando. Então, a própria versão do autor, a qual se tem certeza, né, que é a certa, é aquela que o amigo do Laboulaye, o Montaigne, publicou. Né? Mas antes do Montaigne publicar, o amigo dele, houveram outras versões dela que também circulou. Ela é publicada, então, em 1574 e o manuscrito ficou inédito até que, em 1570, o Montaigne passa a publicar essa versão original. E apenas em 1574 que é publicada a versão na íntegra. E o momento em que ele escreve o livro é um momento de grande avanço real, né? Um avanço da monarquia e diversos conflitos entre diferentes segmentos no interior da própria Igreja Católica, com a emersão também da burguesia, que vai ascender aí aos poucos historicamente, mas acima de tudo com o grande poder que a monarquia exercia sobre a sociedade. E aí, antes da servidão voluntária, a gente tem que ter uma boa conversa aí sobre os tais dos contratualistas, né? O pessoal que fez no ensino médio com sociologia, com certeza viu alguma coisa sobre os contratualistas, mas é importante a gente retomar. Normalmente essa disciplina, então, ela tem como base inicial esses 3 contratualistas, para depois ir para os 3 intelectuais da sociologia, que é o Marx, o Weber e o Durkheim. Aqui a gente vai falar desses 3 contratualistas, mas a gente vai falar eles mirando no Lavoisier e na Revolução Francesa. E aí vocês vão entender o porquê. Então vamos aqui fazer uma síntese sobre o que é o contratualismo, né? O contratualismo é um modelo teórico criado para explicar o surgimento da sociedade. Essa teoria é baseada na ideia de que os seres humanos viviam em um estado pré-social chamado de estado de natureza e abandonaram-no para firmar um pacto, ou contrato social. Gente, essa primeira passagem ela é central, porque o contratualismo, então, aqui, né, pelo que a gente pode verificar, é apresentado como um modelo teórico. Veja, não se trata de uma lei. Então, quando alguém diz, os contratualistas são incontornáveis, os contratualistas. Não, não. É um modelo teórico, gente, é uma abstração. Não chega a ser uma fábula, porque ela serve para explicar a sociedade em alguns aspectos centrais, nodais, né? Mas é apenas um modelo teórico.
um modelo teórico importantíssimo, extremamente influente, mas não se constitui numa lei. Então, não pensem, quando a gente fala nos contratualistas, que em algum momento os homens e mulheres se reuniram, né, em torno de uma fogueira e assinaram um contrato que colocava para eles o direito à propriedade, à liberdade e à vida, né, porque é isso que vai promulgar os contratualistas, né, no sentido dos direitos fundamentais, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. Contratualismo, toda a abordagem, toda a corrente teórica é um modelo teórico, não é uma lei, certo? As teorias do contratualismo surgem da necessidade de explicar o fato dos seres humanos terem se organizado em torno de sociedades regidas por leis criadas pelo Estado, né? E isso é interessante porque há registros das primeiras leis, dos primeiros hábitos, dos primeiros tabus, né? A própria Constituição, no âmbito da história da sociedade humana, passa pela constituição das instituições, né? A primeira instituição que a nossa sociedade vai constituir historicamente é a do tabu do incesto. O tabu do incesto, a gente pode dizer que é a primeira instituição que forma a nossa sociedade. A segunda instituição mais fundamental é a linguagem. É por meio da linguagem, por meio da propulsão da linguagem, seja ela falada ou seja ela posteriormente escrita, que vai se constituir também um conjunto de familiaridades, de similaridades que vai permitir que os sujeitos se aglutinem. E a partir dessas diferentes instituições, em algum momento vai surgir o que nós conhecemos hoje como lei. A lei, ela é anterior ao próprio Estado, seja a lei divina, seja a lei do imperador, seja a lei no Estado moderno. Então, vejam, a sociedade humana, historicamente, ela é constituída por um conjunto de instituições de diferentes formas. E aí vocês me perguntam assim, o que é uma instituição? Pois é, um inferno. Instituição é uma coisa dificílima de explicar, mas eu vou tentar apresentar uma definição bastante sucinta. Instituição são todas as práticas e condutas humanas repetidas a ponto de se tornarem hábitos socialmente compartilhados. Isso é uma instituição. Então, instituição não é a Secretaria de Assistência, instituição não é o Banco do Brasil, não. Isso não é instituição. Instituição, por exemplo, é a ideia da família. Instituição é a ideia da religião. Instituição é a ideia da maternidade, por exemplo. Essas são instituições sociais construídas historicamente, que não são e não devem ser confundidas com organização. A organização é a materialidade delas, tá? Estou falando isso porque o contratualismo aqui, de certa maneira, ele vai promulgar uma tentativa de explicação em torno das instituições fundamentais da sociedade humana, a partir da lente de intelectuais no século XVI, avançando até o século XVII. Ok? Alguma dúvida? Posso avançar? Ok, então, vou avançar. Gente, se tiver dúvida, pode me interromper. Os pensadores que desenvolveram essa escola, né, de pensamento... Ai, gente, pensador e pensamento, coisa feia, né? Eu vou ter que corrigir de novo esses... Enfim, deixa eu anotar aqui. Ai, ai. Terceiro ponto, pensamento e pensador. Fica feio, né, gente? Enfim. Os pensadores que desenvolveram essa escola são conhecidos como filósofos contratualistas. Os contratualistas afirmam que antes do contrato social, todos os seres humanos eram livres e iguais, vivendo de acordo com as leis da natureza. Então, esse é o ponto que vai aglutinar e vai unir as diferentes correntes contratualistas, né? Que é a ideia do contrato social. Esse contrato social ao qual nós somos submetidos a partir do momento em que nascemos. Pois bem, Cibele nasce, a coitada já tem o pé lá colocado na maternidade, já tem que assinar ali a mãe dela certidão de nascimento, e a Cibele já está submetida ao contrato social. Não perguntaram para a Cibele, não esperaram, não, já colocaram a Cibele ali, porque esse é o contrato social. Você não é convidado. As pessoas não esperam você ter uma certa idade para ter aí umas ideias próprias e perguntar: Cibele, por gentileza, você gostaria de aderir ao contrato social ou você gostaria de viver no ermo, né, isolada da sociedade? Cibele nunca foi questionada, né? Cibele está aqui vivendo em sociedade, submetida a esse suposto contrato social de livre e espontânea ausência de opção, ok? Entretanto, vão firmar um pacto social e abandonar a sua liberdade natural para a construção de uma sociedade que lhes garanta um direito à propriedade. E vejam, aqui já tem um aspecto interessante que vai casar bastante com as nossas discussões. O contratualismo, além da ideia, né, do pacto entre os homens e mulheres, né, na ideia da preservação da vida, vai se colocar também a ideia do direito à propriedade. Vejam,
Anterior ao debate dos contratualistas, não existia a ideia da propriedade à medida em que o rei, por exemplo, detinha tudo, inclusive os servos, né? A partir do momento em que os contratualistas vão emergindo, já no século XVI, vai se ventilando aí a ideia de que as pessoas elas deveriam ter o direito também a terem propriedade. Propriedade aqui é o terreno, propriedade aqui é a sua casa, propriedade aqui é o seu arranjo familiar, né? Até mesmo a família anterior aos contratualistas, por exemplo, não eram propriedade das pessoas que viviam nesse conjunto, né? A família era propriedade do rei, do príncipe, certo? Então esse é um ponto importante. O contratualismo, ele caminha ao lado do que vai se constituir posteriormente como a propriedade privada e que posteriormente conheceremos como liberalismo. Assim, o contratualismo vai representar o abandono da liberdade natural, o surgimento da liberdade civil, submetido às leis. O Estado nasce com a função de formular leis às quais todos os indivíduos devem seguir. Eita, que o slide não vai. Vai, meu filho. Pronto, foi. Professor, Oi. e em que ano em que século mais ou menos começou a surgir esse pensamento contratualista? O contratualismo ele vai começar a se constituir dessa maneira no século XVI, em torno aí de 1536, se eu não me engano. Vejam que a gente tem aí nesse quadro um elemento central e importantíssimo, que é a expansão do território europeu por meio do desbravamento de outros territórios no globo, né? Então a gente tem, por exemplo, a ida para as Américas, a gente tem, por exemplo, o mercantilismo que vai pegar ali territórios na África e na Ásia. Então, o que a gente vai ter aqui é uma concepção de mundo que vai partir de uma Europa que não quer mais aceitar o mando do rei, ou a figura do rei como espécie de figura legitimada por Deus, né? Então, o contratualismo ele vai se aderir diretamente a esse processo de expansão colonial, isso no século XVI. A gente já vai ver aqui o período, tá? Nos próximos slides. Vamos ver aqui. 1588 é século XVI. Essa figura aqui está errada, gente, tá? Mas vamos seguir em frente. Então seria século XVI, tá? Pós-descoberta, por exemplo, do território americano, no processo de colonização da América. Os contratualistas divergem sobre os fatores que levaram os seres humanos ao abandono do estado de natureza e à realização do contrato social. Então vejam, o estado de natureza é um estado de selvageria. E aí, posterior a esse estado de selvageria, os homens e mulheres se juntariam nesse pacto e constituiriam esse contrato social que permitiriam que eles vivessem em sociedade. Essa é uma explicação que eles tentam conjugar, ok? Assim, as três principais teorias contratualistas foram desenvolvidas por Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Cada um tem sua própria definição do estado de natureza e o motivo pelo qual se deu o surgimento da sociedade. Esses pensadores também são conhecidos como justnaturalistas, por reconhecerem que os indivíduos possuem direitos naturais. A ideia do direito natural, que se vincula ao justnaturalismo, vai, por exemplo, se infiltrar no próprio debate acerca dos direitos humanos, da ideia de direitos inalienáveis das pessoas. Então, esse é um ponto importante também que vem desde o século XVI, se desenvolvendo. E aí, cada um desses autores, Hobbes, Rousseau e Locke, eles vão ter características específicas. Por exemplo, o primeiro deles, o Hobbes. Ah, sim, entendi, desculpa. Não, é século XVII. Por quê? Porque o Hobbes, ele nasceu em 1588, mas a teoria ele deve ter desenvolvido a partir de 1600. Então, 1600 a gente coloca aí século XVII. Então, essa figura aqui está certa, gente. Eu que estava errado. É século XVII, tá? Thomas Hobbes, então, ele vive entre 1588 e 1679 e ele vai afirmar que o ser humano é guiado por sua tendência natural à violência. No estado de natureza ele estava em uma constante guerra de todos contra todos. E aí o contrato social hobbesiano surge por medo de uma morte violenta. Assim, decide-se abrir mão da liberdade natural em favor de um Estado que possa garantir a paz e a segurança para seus cidadãos. Então aí a gente já tem aí mais de um século, por exemplo, do processo de colonização, a expansão mercantilista, a gente já tem aí a constituição do feudalismo na Europa e, ao mesmo tempo, a gente tem o embate entre
os senhores feudais que gradativamente vão se transformando historicamente na burguesia europeia, e por outro lado o conflito com a coroa, com a monarquia. Então Hobbes ele vai colocar esse ponto que, olha, o ser humano ele é guiado pelo seu estado por um estado de violência, e para que as pessoas não sejam mortas, por exemplo, de forma violenta, elas precisam abdicar da sua liberdade natural. E esse é um ponto muito importante. Quando a gente afirma no âmbito do contratualismo, das teorias contratualistas, que as pessoas abdicam da sua liberdade natural, é justamente a ideia de que, a partir desse momento, então, você se submete a uma lei superior, a uma lei externa, à ideia da lei enquanto uma instituição que já foi historicamente produzida. Então, a partir desse ponto, as pessoas elas não têm mais a liberdade de fazerem o que quiserem, elas precisam responder a uma lei. Elas precisam remeter a essa lei superior. Já o Locke, que viveu entre 1632 e 1704, ele vai refutar as teorias de Hobbes sobre um estado de guerra constante. Para ele não há um estado de guerra, mas os seres humanos são naturalmente egoístas, e esse egoísmo leva a disputas de interesses. Então veja, se o Hobbes vai falar sobre o estado de violência e a necessidade então de abrir mão da liberdade, já o Locke vai dizer que, olha, não, na verdade o que a gente tem aqui é o egoísmo, né? E aí a disputa por esses interesses. E por esse motivo ele é conhecido como pai do liberalismo. Ele afirmou que os seres humanos possuem o direito natural à propriedade e o Estado deve agir como garantidor desse direito. E para resolver os litígios, e aqui litígio é entendido enquanto conflito, todo conflito é um litígio na perspectiva do direito. Gerados por interesses rivais, deve haver um poder mediador, a qual todos devam estar submetidos. O contrato social, então, representa a aceitação e validação do poder mediador do Estado, em sua capacidade de garantir a liberdade e o direito à propriedade baseado nas leis. Então, veja, se o Hobbes fala aqui sobre o estado natural de violência e a necessidade de abrir mão da liberdade para termos paz e segurança, o Locke ele vai colocar um outro elemento aqui, que, olha, na verdade, aqui se trata da liberdade no direito à propriedade. Então a gente tem aqui uma leitura já da liberdade que passa no interior desse Estado, dessa lei, e que visa dessa maneira assegurar o direito à propriedade. Então o Locke ele já vai dar um passo além do que o Hobbes vai dizer, vai contrariar ele em certa medida, e vai colocar que, olha, não se trata aqui de um estado de selvageria, mas sim de um estado ou de uma condição egoísta do ser humano. E por isso o liberalismo e a propriedade privada é tão importante. Se somos ou se a nossa natureza é egoísta, então vamos assegurar isso, né, da melhor forma possível por meio da propriedade privada. E aí o Rousseau, que seria aí, dentre os contratualistas, o último dos mais conhecidos, viveu entre 1712 e 1778, ele vai ter uma visão bastante distinta dos seus antecessores. Rousseau ele defendia que o estado de natureza era um período pacífico, e que o ser humano é naturalmente bom. Tem que tirar esse S do humano. Segundo ele, o ser humano seria um bom selvagem, né? Então, olha, a gente tem aqui o contraponto entre o Hobbes, que vai falar, né, desse selvagem que tende naturalmente à violência, e para Hobbes a gente vai ter o Rousseau, aliás, a gente vai ter o bom selvagem. Em seu estado natural, os seres humanos viveriam em harmonia entre si e com a natureza como fazem os outros animais. Entretanto, o surgimento da propriedade privada gerou uma desigualdade entre os indivíduos e, consequentemente, um ambiente de tensão entre os possuidores e os não possuidores de terras. Gente, esse povo é muito bom, porque cada um vai pegando a tese do outro e vai contrariando e ampliando, né? Vamos voltar aqui. Então, Hobbes é assim, não tem propriedade privada, não tem esse negócio não. O que a gente quer aqui é romper com esse estado de violência. Jesus amado, não queremos mais correr risco de sermos mortos, então a gente vai abdicar aqui da nossa liberdade. Ô, coisa boa. Então a gente vai viver em paz agora. Aí vem o Locke e diz: não, meu filho, o negócio é o seguinte: o problema é que o ser humano não é naturalmente violento, ele é naturalmente egoísta. E aí, para a gente romper com esse egoísmo, ou melhor, para que a gente entenda qual é a função desse egoísmo na constituição desse indivíduo, desse sujeito, nessa sociedade, a gente tem que assegurar que a liberdade ela precisa estar submetida à lei,
E essa forma de liberdade ela se dá no interior do que depois vai se constituir enquanto liberalismo, e dessa maneira vai assegurar o direito à propriedade. Aí depois vem o Rousseau e vai dizer o seguinte: não, olha, na verdade, o homem é bom, é a sociedade que corrompe. Então a gente não tem que ficar com essa de ficar buscando aí, ele é selvagem, não, ele é egoísta. Não, o ser humano é bom. O problema é que a propriedade privada que o senhor Locke defendeu, na verdade, gerou essas desigualdades todas. Então veja, ó, um vai pegando a deixa do outro. Enfim, então foi, né? Vamos lá. Entretanto, o surgimento da propriedade privada gerou uma desigualdade entre os indivíduos e, consequentemente, um ambiente de tensão entre os possuidores ou não de terras, né? Como já foi dito antes. Para a resolução desse problema, então, o Rousseau vai dizer que, vamos firmar o contrato social. Pois é, né? O Locke e o Hobbes antes não tinham ainda contrato social, né? Quem constituiu o contrato social é o Rousseau. Ironia. Cada um aqui tinha o seu contratinho. Para a resolução desse problema, firma-se o contrato para que o Estado possa garantir a manutenção do direito à propriedade e a regulação de toda a sociedade. Meu Jesus amado, que calor! Vou ter que botar o ar aqui. Assim, o Estado surge como uma ferramenta a serviço dos cidadãos com o objetivo de que seja respeitada a vontade geral e coibida a ação por interesses particulares. O que é interessante, pegando a linha cronológica, vejam, né, e acho que a linha cronológica está aqui, ó. Não está aqui. Mas vamos ver se eu acho a linha cronológica. Quando a gente pega a linha cronológica, olha que interessante. Eles viveram com certo grau de separação entre si. A gente começa com 1588, o Hobbes. O Locke nasce em 1632, o Hobbes era vivo quando o Locke nasce. Aí, quando o Locke começa a produzir, Hobbes já está morto. E aí, quando o Rousseau começa a produzir, aliás, quando Rousseau nasce, Locke já está morto. Então, veja, eles não necessariamente conviveram, eles não necessariamente dialogaram entre si, embora a teoria de um tenha inspirado o outro, certo? Então, essa linha cronológica é interessante e importante para a gente ver o grau de maturação a qual a interpretação em torno da relação do indivíduo com a sociedade, para os contratualistas, vai se desenvolver, vai evoluir e vai em muito explicar o estado da arte da sociedade europeia, no que se refere, por exemplo, à exploração dos territórios colonizados. E eu vou insistir nesse ponto porque esse é o ponto-chave. Então, voltando aqui, vocês têm alguma dúvida ou posso seguir? Professor, Pode seguir. só uma pergunta. Diga. Então, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, os três tinham contrato social, só que diferente. Concepções diferentes de como a sociedade historicamente se constituiu. Uhum. Certo. Um é totalmente diferente do outro, né? O homem por ele mesmo, né? O primeiro, o outro é direitos, né? E o terceiro é o bom selvagem. Isso. Mais ou menos por aí. E um complementa o outro, porque nasceram em épocas distintas, foi complementando. Uhum. Tem até aquele livro, O Contrato Social, que eu acho que é muito interessante. Que é de um deles. Qual que é mesmo? É o Locke, né? É o Locke. Tá. Mas sim, é o livro dele que vai explicar a concepção dele. O que é interessante, pegando esses três autores, né, e pegando esses tópicos, é que eles, embora tenham pensamentos ou concepções que são divergentes, ou enfim, mas em síntese eles expressam o mesmo tipo de racionalidade, de um tipo de concepção de indivíduo e sociedade que está buscando romper com uma visão sacra, que vai reconhecer em Deus as decisões, as intempéries, os azares, os fortúnios, ao mesmo tempo em que não quer mais reconhecer na figura do monarca esse sujeito central. Então, a gente tem aqui um tipo de teoria que vai apresentar de maneira muito evidente um tipo de transição que vai constituir o que a gente vai conhecer posteriormente como sociedade civil. E aí a gente vai discutir sociedade civil mais para frente, tá?
Mas, enfim, vamos aqui para as definições gerais do contratualismo e o surgimento da sociedade civil. Então, apesar dessas distinções, eles têm pontos em comum, como a gente estava conversando, né? O que eles têm de comum? Os seres humanos em estado de natureza são compreendidos como livres e iguais. E aí, esse livres e iguais envolve o bom selvagem até ao estado de violência ou o egoísmo, né? Dependendo de cada concepção de cada um deles. Alguns fatores levam os indivíduos a abandonarem a liberdade natural e firmarem um contrato social, isso na concepção deles. O contrato social dá origem à sociedade, e aí eu vou lembrar para vocês, isso é uma teoria, né? Os homens e mulheres não se reuniram em torno de uma fogueira e disseram: aqui constituiremos a sociedade. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque quando eu estudei isso aqui, há 40 anos atrás, mentira, não foi tanto tempo assim, mas na minha cabeça, gente, era uma coisa assim, então o rei de um território X, o rei de um território Y, uma coisa meio Game of Thrones. Então eles vão se reunir, vão assinar o contrato e tá tudo bem. Não tem dragão, mas vão fazer o quê, né? Não, não é isso. Isso aqui é uma teoria que tenta interpretar a constituição da sociedade europeia do período, tá? Porque senão a gente acaba achando que não, então esse contrato existe, ele está assinado em algum lugar e provavelmente está em alguma biblioteca perdida. Não, não está, não existe, tá? O contrato social, então, ele dá origem à sociedade. No contrato social, a liberdade natural é substituída pela liberdade civil, e isso é interessante, porque daí a gente já vê o aceno para o que a gente vai conhecer depois como sociedade civil. O surgimento do Estado submete os indivíduos a um poder maior que se manifesta através das leis. Então vejam que eu falei sobre as instituições. Então a gente tem aqui já o que vai proporcionar ou possibilitar o surgimento de uma instituição que a gente conhece como lei. O surgimento do Estado submete os indivíduos a um poder maior que se manifesta através das leis. Agora, nós estamos submetidos a uma vontade externa e maior, que é a vontade do Estado, que se manifesta e se materializa por meio das leis, e os indivíduos, então, submetidos a ela, ao mesmo tempo em que nós constituímos o corpo desse Estado, enquanto população. E as leis representam a ordem social, elas impõem limites aos indivíduos que visam a regulação das interações sociais, ok? Então, essa é uma síntese das definições dos contratualistas, tá? Aqui nós temos, então, ela, a linha do tempo que eu já conversei com vocês. E aqui a gente entra, né, no ponto que, né, é onde eu digo que essa cisão, né, do que a gente pode discutir dos contratualistas, mas do que a gente não pode historicamente ignorar. Vejam, Lavoisier, ele viveu entre 1530 e 1563. Então veja, ó, Hobbes nasceu quase há mais de 20 anos após a morte do Lavoisier. Então, o discurso sobre a servidão voluntária é um texto que foi escrito, embora, né, a publicação dele seja conturbada, mas ele é escrito anterior ao nascimento do primeiro contratualista, que é Hobbes. E, por outro lado, no outro extremo dessa linha histórica, a gente tem um acontecimento incontornável e importantíssimo que vai constituir a sociedade civil, o Estado moderno como nós conhecemos hoje, a própria democracia, valores como liberdade, igualdade, fraternidade, que é a Revolução Francesa, certo? E aí por que que eu começo então dizendo que, olha, a gente tem aqui essa cisão, né? Primeiro, o discurso sobre a servidão voluntária, ele já prevê de certa maneira a necessidade de talvez, né, enfim, botando nesses termos, desobedecermos a esse contrato quando nós nos submetemos ou estamos submetidos a uma condição injusta, né? Por outro lado, historicamente, esses contratualistas, interpretando a realidade e a sociedade em que eles viviam, eles vão, de certa maneira, preparar o território ou o terreno para o que a gente também vai conhecer como a Revolução Francesa, que é esse momento em que os senhores feudais se constituindo posteriormente como burguesia e os vassalos que posteriormente se constituem enquanto trabalhadores, enquanto proletariado, vão se unir para derrubar a monarquia, e ao derrubar a monarquia vão constituir o que nós conhecemos como república.
E a república, que vai se constituir agora não mais pelo poder monárquico, mas pelo poder da democracia, por meio da vontade do povo, vai se constituir historicamente a partir da Revolução Francesa, certo? Então, veja, os contratualistas, eles estão aí no meio desses dois acontecimentos históricos. O primeiro, a escrita do discurso sobre a servidão voluntária, esse texto que vai falar sobre a necessidade de desobediência, em síntese, né? E, por outro lado, a Revolução Francesa. Uma dica que eu dou para vocês, que isso acontece em concurso, em prova, quando vocês precisarem lembrar quando que a Revolução Francesa aconteceu, lembrem de 789. 1789, decorem essa data, é muito fácil decorar, tá? A Revolução Francesa, ela se deflagra em 1789. Então, veja, quando a gente fala dessa Revolução Francesa, a gente está falando de um momento ímpar, né, em que na República, em que vai nascer a República, aliás, e que vai se unir esses sujeitos históricos, esses sujeitos que nesse momento são revolucionários, que é a burguesia e o proletariado contra a monarquia. Não vou falar o que acontece depois, porque não vem ao caso agora, mas em síntese isso é muito importante, porque é a partir daí que a gente vai aprender ou vai entender o que é o indivíduo moderno. É a partir desse ponto que nasce essa ideia de indivíduo. Antes a gente não tinha essa ideia como a gente tem hoje do indivíduo moderno. Então ele é em muito resultado da Revolução Francesa, é muito resultado da corrente teórica e política que vai embalar a Revolução Francesa por meio do que a gente vai chamar de iluminismo, né? Que o iluminismo nada mais é do que o ato de colocarmos o ser humano no centro do mundo e da história, e não mais lançarmos a luz ou a nossa crença ou o nosso entendimento para o obscurantismo, para o negacionismo, para o poder sacro. Nós saímos desse ponto e nós nos lançamos ao centro do mundo. Então, o iluminismo é isso, é a entrada do humano na idade da razão. Lindo, né? Nossa, eu fico todo arrepiado. Mentira, não fico. Mas aí vou falar uma coisa para vocês. Qual que é o problema disso? Eita, que não era isso que era para vir agora. Eita, cadê? Enfim, vai vir depois. Tá. Vamos falar do discurso sobre a servidão voluntária, que depois vocês vão entender o nó histórico. O nó histórico. Vocês segurem esse nó aqui, que depois a gente vai voltar a ele, que é importante, tá? Mas agora vamos falar desse texto do discurso sobre a servidão voluntária. Até porque, né, vocês leram o texto, a gente tem que conversar sobre ele. Primeiro, existe uma contradição no título? Existe. Porque a ideia da servidão, ela pressupõe, então, que ela não é necessariamente voluntária. Então, ninguém quer ser voluntariamente servo, né? O Lavoisier, ele brinca com essa ideia ao longo do texto. E ele vai colocar uma questão central e importantíssima, desde o início. Ele vai dizer assim, olha, afinal, por que que as pessoas obedecem? Por que que as pessoas se submetem a ordens, a leis injustas? Por que que um consegue mandar em milhares? Então, o Lavoisier, ele começa o texto trazendo esse ponto, trazendo esses elementos, né? E ele vai chegar a uma conclusão, né? Sobre como que os tiranos chegam ao poder. Os tiranos chegam ao poder por meio da eleição, da violência ou da sucessão. Uma coisa importante aqui, gente. Lavoisier está falando da sociedade do período do século XVI, tá? Não tentem fazer uma interpretação mecanicista sobre o nosso momento histórico. O nosso momento histórico a gente vai falar depois, tá? Isso aqui ele está falando desse momento, mas aqui a gente já tem algumas ideias, mas não façam essa associação imediatista, tá? É bom a gente sempre, quando lê um autor, ainda mais um autor historicamente localizado e complexo, que a gente entenda em qual contexto histórico ele escreveu. Por isso também que eu falei tanto sobre aquele momento histórico, né, anterior. A liberdade é também sobre receber o controle, pois quem abre mão da liberdade ganha a servidão, e quem ganha a liberdade do outro ganha o controle. E aí é um ponto importante aqui também. Então, a partir do momento em que a gente abdica da nossa liberdade, a liberdade de agir, a gente cede a outro o controle. Então veja, o Lavoisier, ele já está fazendo uma crítica aos contratualistas antes que os contratualistas existam. Gente, se isso aqui não é uma pessoa assim, mãe de Ná, sei o que historicamente dá para explicar.
E olha, ele não vem depois, ele vem antes, tá? E um outro ponto importante também, é um texto que vai tratar do súdito e não do governante. Por que que eu estou falando isso? Porque existe o texto genial do Maquiavel chamado O Príncipe. O Príncipe, ele vai falar sobre a maneira como o monarca, em síntese, deve governar, assegurando ser amado e ser temido na mesma medida. O texto do Maquiavel é um texto extraordinário, Príncipe, principalmente porque depois de algum tempo a gente percebe que Maquiavel ele está escrevendo sobre o monarca, mas ele está escrevendo sobre o monarca para que os súditos saibam como o monarca pensa. Por isso que não é um texto que pensa apenas na monarquia ou no príncipe, certo? Mas veja, se a gente bota o Maquiavel, né, com seu texto Príncipe, e o Laboissy lado a lado, a gente vai ter angulações muito distintas, e isso é importante. Num texto, numa análise, numa discussão, existe um conceito que é o tal do observatório. O meu observatório, quando eu leio o Laboissy, é o observatório do súdito, do povo, da população. O Maquiavel é o observatório do monarca, do príncipe. Essas angulações distintas, esses observatórios múltiplos, são importantes de serem conhecidos, porque às vezes a gente lê um texto sem entender exatamente para quem que o autor estava escrevendo. Isso é algo que a gente tem que interrogar. Para quem que essa pessoa está escrevendo isso? Qual que é o objetivo? A quem ele visava a atender ou atingir? Então, isso é interessante também. Maquiavel e Laboissy são muito distintos, embora que eles tenham ou busquem trazer a nu o poder. A liberdade não traz necessariamente a felicidade, e isso também é um ponto muito importante, né? A ideia de que ser livre é ser responsável pelos seus atos. E esse é um ponto muito importante, que a gente vai ver mais para frente quando a gente discutir os crimes de guerra. O que significa ser livre dentro de um contexto em que você precisa responder ou ser responsabilizado pelos seus atos. Então, a liberdade ela não é o campo da felicidade. A liberdade é o campo da responsabilidade. A liberdade é o campo da produção de alternativas dentro de condições materiais objetivas e concretas. Mas é, acima de tudo, sermos responsáveis pelo que fazemos, sermos responsáveis pelo que dizemos. Então, a liberdade ela não é esse campo aberto, múltiplo, de que eu posso tudo, né? A gente pode até discutir liberdade de expressão mais para frente, se vocês quiserem, porque a liberdade de expressão está bem no centro hoje desse debate. A liberdade é, acima de tudo, ser responsável pelos seus atos e responder por eles, vivendo em sociedade. Se a gente não vivesse em sociedade, né, se a Cibele conseguisse dizer assim no momento em que ela entra aí na puberdade, não, eu quero viver no ermo, não quero saber desse contrato, isso aí não serve para mim. Aí a Cibele poderia dizer que liberdade é fazer o que ela quiser, porque ela não vive em sociedade, ela não responde a ninguém, mas não é o caso. Estamos aqui todos em sociedade e não podemos esquecer disso. Então, a liberdade é isso, tá? Os termos que o Laboissy vai trazer afirmando que ela não traz necessariamente felicidade, e aí esse termo felicidade pode ser aqui entendido enquanto responsabilidade também. E aí ele vai ter um trecho no texto em que ele vai afirmar, né, que se coloca no cavalo controle e ele irá lutar, mas após alguns dias o cavalo começa a mastigar o arreio. Porque para o Laboissy a obediência ela começa não por um ato de rebeldia, mas por um ato mais pelo hábito. A partir do momento em que os indivíduos produzem um hábito, eles se tornam mais obedientes. E isso entra, ou isso depois vai ficar mais evidente quando a gente discutir a disciplina. A importância que a disciplina tem para o debate sobre a obediência. Então, a gente também, então o Laboissy ele vai trazer esse ponto. Ele vai falar sobre o cavalo, a luta dos animais selvagens, mas que em um certo momento eles se acostumam. Para o ser humano a mesma coisa, né? A gente se acostuma a obedecer à medida em que a gente cria esse hábito, tá bom? Vocês têm algum ponto? Tem alguma dúvida? Posso seguir? Como é que tá? Tá tranquilo, prof, pra mim. Tá bom, então.
Também. Vamos seguir aqui, então. Se tiverem dúvidas, vocês podem me interromper. E aí o Lavoisier, ele vai colocar várias questões, né? Ele vai dizer assim, né? Puta merda, como é que os tiranos se perpetuam? Como é que eles conseguem, né, continuar? E ele vai ter umas sacadas muito boas. Ele vai dizer assim, olha, o tirano, ele não governa sozinho. O tirano, ele tem 5 pessoas que respondem ao seu comando, vamos dizer assim, né? E essas 5 pessoas que respondem ao comando do tirano na cadeia de ordens hierárquica, esses 5 têm outros 50 abaixo deles. E esses 50 têm outros 500. E assim sucessivamente. O Lavoisier ele vai apresentar uma cadeia hierárquica que vai explicar a maneira como os indivíduos se locomovem e se alocam no interior de uma hierarquia social que vai Então, permitir que o tirano se perpetue e continue na sua posição de poder. Porque toda pessoa que está abaixo na cadeia de comando ambiciona estar acima. então, a servidão voluntária se dá em vários níveis. Sim, sim, a Não é gente só o pode. tirano. Isso, a gente pode colocar dessa maneira. Por quê? Porque abaixo do tirano a gente tem esses 5. Abaixo desses 5 a gente teria, vamos dizer aí, 50. Esses 50, eles ambicionam chegar a esses 5. Mas esses 50, além de ambicionarem chegar a esses 5, eles não querem descer até os 500. Então, essa cadeia enfim, não vou chamar, eu estou tentando encontrar um termo, mas em síntese, o que essa cadeia nos aponta é o seguinte: o tirano, ele não se sustenta sozinho no poder, ele tem uma cadeia de apoio que o que a que assegura a permanência dele nessa condição, à medida que esses indivíduos ambicionam manter a sua posição, quiçá subir posições, né? Então ele vai colocar isso no texto, tá? Isso aqui, gente, é uma síntese de alguns pontos do texto, não são passagens dele. E aí ele vai perguntar assim, além disso, quais outras formas ele vai se perpetuar? Olha, ele vai mencionar, por exemplo, os jogos e festas. Então, os tiranos antigos, eles tinham o que, né, em Roma ficou amplamente conhecido como pão e circo. Você assegura a alimentação e assegura o entretenimento, e assim você seduz pela fantasia e pelo estômago, certo? E, além disso, a gente vai ter a entrada aí do que a gente pode chamar ou definir como Deus, na ascendente sociedade cristã, que vai entrar nessa equação principalmente com o declínio do Império Romano, né? Então, Deus também é um ponto central, a ideia de Deus, para a gente pensar a obediência, a maneira como isso vai contribuir para que se interiorize no âmbito dessa sociedade que o Lavoisier está analisando, a própria ideia de obediência. Gente, Deus está em minúsculo de propósito, tá? Porque aqui não é Deus, Deus é a ideia de Deus, tá? Os tiranos não atuam sozinhos, eles precisam de um grupo que os apoia, então, pois cada um desses 5 ou 6 possui outros 30 que os apoiam. O tirano tiraniza graças a uma cascata de tirania. Aqui, ó, definição perfeita, muito melhor do que a minha ideia da pirâmide da cadeia. Ó, o tirano tiraniza graças a uma cascata de tirania. Enfim, eu Lavoisier, né? Escreve muito melhor e fala muito melhor do que eu. Os tiranos vão sendo multiplicados, principalmente com a expansão territorial dos impérios. Isso é um ponto importante, né? Toda a ampliação, toda a ocupação territorial pressupõe a necessidade de um novo tirano nesse território. O tirano ele vai provavelmente responder a um outro tirano nesse processo, principalmente quando a gente trata da relação entre os territórios, os países colonizadores e os colonizados, mas sempre vai emergir essa figura nesses processos. O tirano, ele vai do topo até a base, sendo respeitado em todos os recôncavos da sociedade, até sua base, isso para o Lavoisier. E aí, é, essa é uma interrogação que ele vai trazer também em certo momento. O ser livre nos torna responsável pelas nossas escolhas, né, nos causa angústia, implica responsabilidade sem garantia. Ser livre nos torna responsável por nós mesmos e pelo outro. Ele não usa esses termos, ele não fala dessa forma, é uma síntese só para a gente pensar a ideia de liberdade aqui, liberdade enquanto compromisso, responsabilidade, reconhecimento do outro, não enquanto reino do eu posso tudo, como algumas pessoas às vezes acham que é.
Continuando aqui sobre o discurso sobre a servidão voluntária, né? As pessoas se sentem sujeitos quando escolhem. Eu me tornei objeto ao consumir. Isso aqui não é mais o Laboessi, são algumas outras reflexões que eu fui colhendo. Os tiranos não são amados, eles não têm amigos, e esse é um ponto importante, porque o Laboessi encerra o texto fazendo uma análise sobre a amizade, que é uma passagem belíssima, né? Laboessi ele vai dizer o seguinte: olha, a única relação eticamente possível é a amizade, porque ela não admite qualquer tipo de servidão. A ideia de uma relação que não admite qualquer tipo de servidão nos coloca algumas interrogações, como, por exemplo, e a relação materna? E a relação paterna? E o casamento? Bom, casamento, né, a gente nem precisa ir muito longe, né? E não existe servidão voluntária no casamento. Olha, não sei como que vocês acham que o casamento se constitui, mas a gente sabe que, historicamente, relações de gênero submeteram as mulheres durante séculos a uma condição subalternizada comparada ao homem. Tanto é que hoje nós estamos comemorando aí a conquista do voto das mulheres. E a partir do momento que a gente fala que as mulheres conquistaram o voto, a gente tem que entender que, olha, elas conquistaram o voto porque anteriormente apenas homens podiam votar. E para além disso, a gente sabe que há nas relações, né, de casamento, vamos colocar, mas a gente também pode colocar aqui relações que envolvem, né, a questão, né, de pai e filho, mas também a relação entre patrão e funcionário, a relação professor-aluno, né, uma relação, sim, de autoridade que muitas vezes produz servidão nesse processo, né? Um processo de constituição, de negação do outro, aliás, né? E aí, o Laboessi vai dizer o seguinte: dentre todas as relações, e essa é uma análise que eu estou fazendo, porque na época do Laboessi o casamento, relações afetivas, trabalho eram completamente diferentes também. Ainda que na base a gente tenha, sim, a questão hierárquica. Mas, enfim, o Laboessi vai dizer o seguinte: então a única relação eticamente possível é a amizade. Porque a amizade, ela constitui o outro numa relação de igualdade, no processo de respeito, de contato, de proximidade. E é uma passagem belíssima, né? Em que ele vai construir um texto genial, historicamente, né? Em que ele vai dizer o seguinte: olha, mas tudo isso aqui a gente resolve em muito constituindo a amizade. Então é por meio da amizade que a gente não vai mais compor, não vai mais constituir servidão voluntária. Então veja, se você tem uma relação de amizade, essa relação, para ser amizade, para o Laboessi, ela não admite servidão voluntária. Porque se ela admite, ela não é amizade, ela é outra coisa. Ela é contatinho, ela é facilitador, ela é crush, mas não é amizade para esse autor. A base da amizade, então, é a virtude. Os tiranos têm cúmplices, eles temem entre si, eles se temem. Isso é interessante, então, a ideia de que o tirano ele não tem amizade, ele tem cúmplice. Quando os maus se reúnem, há uma conspiração e não uma sociedade. E, por fim, a gente vai ter aí a entrada de dois intelectuais muito importantes, que vão vir aí após a Revolução Francesa, Kant. E aí, mais contemporaneamente, aí no século XX, o Michel Foucault, que é a ideia da obediência e desobediência. Porque vejam, só um pouquinho, gente, desculpa. Porque vejam, eu estou falando aqui da desobediência, mas para a gente entender o que é desobediência, a gente também tem que entender, afinal, o que é obedecer. O que significa obedecer e o que significa ou o que é desobediência. A desobediência ela só pode ser explicada ou entendida se a gente coloca no mesmo patamar, na mesma discussão, a própria ideia de obedecermos. Então, quem vai me permitir trazer esse debate muito é Kant e Foucault. Mas é interessante por quê? Porque o Etienne de Laboissier ele já falava sobre essa tal da servidão. A gente vai ter três contratualistas que vão em muito tentar explicar como que a sociedade foi possível de se constituir e por meio dessa sociedade a gente vai ver nascer o que a gente vai definir depois como as liberdades individuais, a sociedade civil, a propriedade privada e que posteriormente no final do século XVIII, em 1789, vai culminar na Revolução Francesa. E aí a gente vai
mais para frente, conversar então sobre obediência e desobediência enquanto um binômio. Eita, que não passou. Aqui eu vou fazer algumas observações mais teóricas, que eu acho que são importantes, reflexões, tá? Para a gente já ir espraiando, né, ampliando a compreensão de vocês sobre esses temas, né? Vamos lá, eu vou ter que falar algumas coisas do Kant e do Foucault antes. O Kant, ele escreveu aquela que é considerada a certidão de nascimento do iluminismo. Ah, o iluminismo nasceu. Ô, bebezinho bonito. Pois é. Qual que é o texto? O que é esclarecimento? No texto O que é esclarecimento, um texto de 5 páginas que está disponível em qualquer lugar, o Kant vai afirmar que a entrada na maioridade do ser humano é o momento em que o ser humano ele se coloca no centro do universo e ele passa a responder por si. É a partir do momento em que o indivíduo emerge que a gente consegue ter a própria ideia do iluminismo. Mas para o Kant, isso só é possível também por meio do que a gente pode chamar aí de uma obediência. Veja, se a pessoa ela não obedece, se a massa não obedece, e a massa que é a população, a gente tem um estado de caos. Então, para a gente poder sair desse estado, né, de submissão ao monarca, de constituição de uma revolução que vai resultar nos direitos fundamentais, a gente precisa organizar esse povo. Sabe aquela máxima? Se organizar direitinho, todo mundo revoluciona? Pois é, mais ou menos isso. Então, o Kant ele vai partir da ideia de que a obediência é sim algo central para a constituição dessa sociedade que está nascendo junto com o iluminismo. Então a gente precisa obedecer. Porque se a gente não obedece, se a gente não passa por esse momento de disciplinarização, a gente não consegue romper com um estado, vamos chamar assim, selvagem. Então veja, a Cibele, num quadro mais justo, ela poderia sim optar por estar dentro da sociedade por meio desse contrato social. Mas antes disso, a Cibele, ela em um certo grau, em uma certa medida, ela precisaria ser disciplinada por essa sociedade. E essa disciplinarização passa pela obediência, passa pela submissão à ordem externa, à lei do pai. Pai aqui, Estado, rei, presidente, prefeito, mas também o pai, a pessoa que se referencia como autoridade no âmbito familiar. O ato de se remeter a outro, outro este, Estado, prefeito, rei, monarca, papa, prefeito, chama do que tu quiser, mas o outro, figura de autoridade nesse processo, é chave, porque é desse ponto que vai se constituir o que o Kant vai definir como algo central nesse processo de constituição, que é a necessidade da obediência. Pois aí Foucault vem depois, e aí quem conhece Michel Foucault, beijinho no ombro, é um grande filósofo, um grande intelectual. Quem não conhece, vocês vão ter que conhecer, porque eu vou falar bastante dele. Ele vai falar o seguinte: olha, concordo com tudo isso, bacana, pô, iluminismo legal, vocês fizeram umas coisas muito bacanas, mas veja só, né? O mesmo iluminismo que lançou luz sobre a racionalidade, sobre a humanidade, também lançou sombras. O iluminismo que nos apresentou a liberdade também nos apresentou as correntes. E esse é o binômio obediência e desobediência que interessa, ou que importa dentro desse debate. A ideia de que nessa constituição, nesse alvorecer de uma racionalidade, que vai colocar o indivíduo no centro do mundo, né, da razão, a gente vai passar tanto pela necessidade de obedecer para nos constituirmos enquanto indivíduo, quanto pela necessidade de desobedecer, quando a gente acaba se vendo submetido a uma lei ou uma norma injusta. Tá claro? Posso seguir? Gente, só para avisar, tá? Essa aula vai ficar gravada, então se tiver muito confuso, se tiver muito rápido, vocês podem assistir depois. Uma dica, assiste em velocidade 1,5, que daí a aula que é 2 horas, fica uma aula de 1h30. E aqui entra algumas reflexões que eu precisava fazer essa introdução antes da gente entrar nelas, só um pouquinho. Tá tranquilo por enquanto, o professor tá dando para entender e a aula tá muito boa. Tá bom. Pessoal, deixa eu pedir um favor para vocês. Eu vou no banheiro, vamos voltar a 1h10, só para dar tempo de eu ir no banheiro rapidinho?
porque eu tô tomando muita água para, né, ficar hidratado, mas daí a pessoa precisa ir no banheiro, tá bom? Podemos voltar 1h10? 1h10? Muito bem. Ai, desculpa, É. gente. Entendi. Eu tô olhando o tempo da aula, gente. Tô louco. Não, podemos voltar 8h40? Sim. Sim. Tá. Temos. Vocês Sim. pegam um chazinho, tá? Eu já Deixa essa volto. tela aí, professor.
Olá, pessoal, voltando aqui. Eu deixei a porta agora aberta porque as gatas estão pedindo para entrar. Então, se algum gato passar, não estranhem, tá? Já deu aqui o horário que a gente tinha combinado, 8h40. Então, podemos retomar aqui. Só deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Tá. Então, vamos seguir aqui, tá? A partir daí do Kant e do Foucault. Entre as observações de Kant sobre a educação e o estudo de Foucault sobre os incorrigíveis, e aí isso é um ponto importante. Então, Kant, quando fala sobre esse estado de transição, né, necessária para a constituição da sociedade, ele vai falar sobre a educação, enquanto esse elemento chave. Já o Foucault ele vai analisar, historicamente, já no século XIX, XX, quem são os sujeitos que não se adaptam a essa maquinaria, que são aqueles que nós podemos considerar como os anormais, os desviantes, tá? Então, é por isso que eles estão aparecendo aqui nessa chave. O que aparece então é a ideia de que a obediência transporta das trevas da ignorância às luzes do saber, das pulsões primitivas às mediações racionais, do homem das cavernas ao homem civilizado, passagem da indocilidade espontânea, imediata, selvagem, à interiorização das regras de vida comum ao estado civilizado. Então, a desobediência ela constituiria nosso primeiro estado. Nossa natureza, talvez, se por natureza entendermos o que nos liga às feras e aos lobos. De saída, seríamos refratários à regra, a primeira modernidade, e aí a primeira modernidade é aquela que emerge em 1789, na Revolução Francesa. Lê essa desobediência primitiva como o reino ilimitado das paixões egoístas, o domínio dos instintos brutos, a imperiosa urgência do desejo narcísico, e para lhes contrapor as mediações pacientes da razão e as regras sociais, interesse comum que é consagrada à parte da disciplina. Por quê? Porque a partir então de 1789, com a constituição da sociedade moderna, com essa diferenciação entre classe trabalhadora e classe burguesa, na constituição dos espaços fabris, das escolas, dos quartéis militares, que vai emergir a disciplina enquanto um tipo de racionalidade que vai organizar esses indivíduos, essa massa. O que é a disciplina? Né? Disciplina nada mais é do que a arte de dispor em fila. Essa é a origem da palavra disciplina, a arte de dispor em fila. Lembre-se sempre disso. Trata-se de dominar em nós, então, o animal. A obediência disciplinar é o que em nós faz afirmar ser o princípio de humanidade. A partir do momento que se trata de contrapor o homem civilizado à selvageria suposta, a obediência é pensada como o que nos humaniza, e a desobediência é monstruosa. Por isso, né, de certa maneira que em Kant e em Foucault, a gente vai ter concepções distintas, né? Mas a partir deles, a obediência e a desobediência vai se apresentar dessa forma. Então, para Kant, né, é o processo de educação que vai fazer com que o indivíduo passe a obedecer num processo de disciplinarização. Já em Michel Foucault, é o ato de desobedecer que vai constituir esse indivíduo. O que separa Kant e Foucault? 3 séculos. Então é nesse interim que a gente tem, entre 3 séculos não, 2 séculos, 1789, a Revolução Francesa, até os tempos contemporâneos, pensando aí em Michel Foucault. Então esse é um ponto importante. E eu quero saber se vocês entenderam esse binômio histórico entre obediência e desobediência. Por que Kant pensa a obediência e a desobediência dessa forma? E por que ela é justificada ou compreensível, e por que Michel Foucault vai apresentar dessa outra forma quando vai falar da disciplina e dos indivíduos e sujeitos que seriam aí os desviantes, os anormais, os incorrigíveis. Professor, para mim Foucault ficou um pouco nebuloso ainda. A desobediência no nosso primeiro estado, né? Mas ele coloca como a desobediência é monstruosa, tá aqui no texto. Então, por que essa defesa da desobediência? O ato de desobedecer constitui o indivíduo. Então,
Vamos ler a frase que é a última do slide. Ó. A partir do momento em que se trata de contrapor o homem civilizado à selvageria, a obediência é pensada como o que nos humaniza, e a desobediência é monstruosa. Ele está utilizando uma argumentação para explicar o ponto dele. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: quando a gente associa a ideia de civilidade, de civilização com obediência, tudo o que for desobediência é monstruoso, é desviante. Então, esse é o ponto-chave dessa questão. O que vai diferenciar o Kant e o Foucault são esses 2 séculos, mas, acima de tudo, são observatórios distintos, novamente. Então, Kant está preocupado em analisar essa sociedade que está nascendo por meio dessa Revolução Francesa, que vai constituir o indivíduo moderno. E esse indivíduo, para ser considerado um sujeito emancipado dos antigos valores da outra sociedade, ele vai falar, por exemplo, da educação, e nesse processo a importância da obediência. A obediência enquanto resultado dessa educação, dessa entrada num mundo civilizado. Michel Foucault, 200 anos depois, vai falar de uma outra forma. Vai falar do processo que produziu essas formas de obediência massificadas, que produziram esses indivíduos e que, ao mesmo tempo, enquanto resultado, também produziu o sujeito desviante, né? A quem que Michel Foucault se dedicou nas suas pesquisas, pensando desde Vigiar e Punir, passando pelo nascimento da loucura e até a história da sexualidade. Michel Foucault pesquisou os presidiários, os loucos, ele pesquisou sobre as mulheres, sobre os homossexuais. Então, o Michel Foucault ele vai falar sobre um conjunto, um conjunto de sujeitos e de indivíduos que eram considerados, na sua constituição e na maneira como eles não conseguiam se inserir nessa ordem emergente, como desviantes. Basta lembrar no processo de disciplinarização do corpo da mulher. Historicamente, nenhum corpo foi tão assaltado, tão disciplinarizado e tão dominado quanto o corpo da mulher. A mulher que se constitui enquanto um indivíduo, mas que nessa sociedade emergente, iluminista, a partir de 1789, tinha um papel social bastante claro. Então, Michel Foucault ele vai se dedicar a isso. E é no próprio ato de constituição desses indivíduos, por exemplo, que vai surgir a obediência enquanto um elemento central. A desobediência, aliás, como elemento central. Por quê? Porque o ser humano já passou dessa etapa. Vamos lá para os contratualistas. O ser humano ele já se submeteu a uma lei, a instituição da lei já se constituiu. E nesse processo que a lei já se constituiu, então nós já nos civilizamos também. Então é no ato da desobediência que esses sujeitos vão historicamente se constituir. E é por isso que a desobediência ela não é monstruosa. A desobediência é um direito. Ela é necessária para que a gente possa se constituir. Ficou mais claro? Muito mais claro. Obrigada. Nada, tranquilo. E quando tiver dúvida, pessoal, só falar. Vamos aqui para o próximo. Eita, que não foi. Vamos então fazer uma síntese do Lavoisier. Para Lavoisier, é ilegítimo o poder que um só homem exerce sobre os outros. É a monarquia que assim é posta em causa, 2 séculos antes da tomada da Bastilha. Então é o que eu falei para vocês, ó. Entre o Lavoisier e a Revolução Francesa, a gente tem todos os contratualistas. E ele já está se antecipando aos contratualistas. O discurso põe em causa de uma vez por todas os fundamentos religiosos das monarquias e acusa estas de recorrerem às crenças religiosas para confundir o povo. Então, o rei, quando se apresenta como o enviado de Deus, o que tem sangue azul, ele se aproveita das crenças religiosas para confundir o povo. Então, pensem nos reis, no alto dos seus tronos, dos seus palácios, né, dizendo para a multidão que eles são enviados por Deus e que eles fazem a vontade de Deus e que eles falam em nome de Deus. Os monarcas faziam isso, né? Então, pensem nisso, vamos pensar nisso. O discurso afirma a liberdade e a igualdade absoluta de todos os homens. Gente, eu uso homens aqui porque é como o Lavoisier colocava, historicamente, né? Mas aqui a gente deveria colocar o indivíduo,
ou ser humano, ok? Só para explicar por que está homens e não homens e mulheres, ou homens, ou indivíduos, ou seres humanos. Indo mais longe do que Maquiavel, o primeiro que reconheceu o poder efetivo das massas, a gente já conversou sobre Maquiavel, Lavoisier incita os povos a desobedecerem aos príncipes e, com uma clareza até então nunca vista, põe em evidência a força da opinião pública. O discurso é, evidentemente, um ataque feroz ao feudalismo e à monarquia, ao mesmo tempo, e também uma crítica corrosiva do espetáculo que o poder sempre utilizou para se impor ao povo. Então, esses são alguns pontos chaves do discurso do Lavoisier. Vamos para o próximo slide. Desde a primeira linha do discurso... tá, e aqui não é mais síntese, é análise. Vamos continuar com a análise, então. Desde a primeira linha do discurso está denunciada a irracionalidade e a estupidez dos que se submetem a leis iníquas. Para Lavoisier, a servidão é uma doença coletiva, um vício incurável de todos os sistemas autoritários, nomeadamente da civilização judaico-cristã. E aí, o seu discurso é antivisão de uma ideia que no século XX se conseguiu firmar. De fato, foi preciso aparecer Haidt para, através da análise dos fenômenos como o fascismo, perceber quanto de voluntário há na sujeição das massas ao poder absoluto, quanto de aberrante há na necessidade de obedecer, quanto de perversão libidinosa há nessa entrega dos povos à crueldade dos tiranos. O Haidt, ele escreveu um texto sobre o fascismo, que eu não vou lembrar o título agora, mas eu tenho ele. Eu devia ter separado esse texto, gente, peço desculpas, mas enfim. E esse... Oi? Eu sei que é Haidt, mas você lembra o nome do texto? Fascismo e as massas, mas não tenho certeza, então eu vou ter que consultar isso. Mas esse texto é interessante, porque o Haidt ele vai fazer uma análise histórica sobre a maneira como foi possível que num espaço histórico específico, num território, na Itália no caso, emergesse o que a gente vai conhecer hoje como fascismo. E o fascismo é um movimento de massa. O fascismo não é um movimento que apenas parte do tirano. Na verdade, é a própria adoção da população e da massa a essa lógica de eliminação do outro, do contrário, enfim. A gente pode discutir na aula sobre fascismo se vocês quiserem, mas em síntese é a partir desse ponto que a gente entende já no século XX que, olha, o tirano ele é essa figura. O tirano ele consegue comandar por meio dessa cascata que a gente já conversou antes, mas há em muito na história da Constituição das massas, das populações, um desejo de crueldade. Veja, se eu perguntar para vocês o que é democracia, defina a democracia em uma frase, por exemplo. O que vocês me falariam? Só para dar uma interrompida na exposição para eu chamar para um debate importante. O que é democracia? Vamos lá, quem fala? Uma definição simples. Direito de opinar. Oi? Direito de opinar, de falar. Direito de opinar. Tá, ótimo. Quem mais? Direitos iguais, digamos, né? Direitos iguais. Certo. Quem mais? Eu vou... É bom fazer o que eu... Alguém abriu o microfone? É bom fazer o que eu vou fazer agora, que daí a gente vê quem é que está assistindo a aula e quem é que está fazendo outras coisas. Adoro fazer esse teste no meio da aula. Annalice, está ouvindo? Sim, professor. Oi, Annalice. Dá uma definição de democracia aí pra gente. Professor, eu ia falar a mesma coisa que a Franciele, que era o direito de opinar, o direito de dar a sua opinião, né? Uhum. De participar. Tá, já anotei aqui. Vamos ver aqui. Professor, Oi. mas assim, não necessariamente a democracia seria uma coisa sempre boa.
por exemplo, muitas vezes a opinião do povo não é a opinião do povo não, mas a opinião da maioria não é melhor para todos. Pode ser? Nossa, Gabriela, era exatamente aí que eu queria chegar. Menina, você economizou 15 minutos de aula. Gente, quando vocês quiserem resolver um problema, quiserem resumir uma ideia muito difícil, chama a Gabriela. Gente, a Gabriela foi perfeita na colocação dela. Por quê? É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Se produzir um tipo de ideia ou de racionalidade sobre o que é a democracia, que supõe que a democracia é o regime político da vontade da maioria. A vontade da maioria pode culminar no fascismo, que é um regime de massa. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Pela vontade da maioria, por exemplo, eu não teria direito a casar, porque a maioria é contra o casamento homoafetivo. Então já começamos por aí. Eu já não teria direito a casar, se a gente fosse ouvir a maioria. Hoje, no nosso Brasil, no nosso país, a última coisa que eu quero é qualquer tipo de plebiscito que suponha ou que promulgue a possibilidade de uma retirada de direitos, porque a gente constituiu um ambiente muito árido para a gente pensar nos direitos, né? E eu acho que esse é um ponto importante. Por exemplo, quando dizem assim que a democracia é o direito de opinar, exato. Na democracia a gente tem liberdade de expressão, que é um ponto-chave da democracia. Por outro lado, tem também a questão dos direitos iguais. Sim, a democracia pressupõe a igualdade, assim como pressupõe a liberdade, assim como pressupõe diversos outros valores que são centrais e que vocês vão conhecer mais a fundo na disciplina de ética, que vocês vão fazer no quarto semestre. Mas o ponto-chave que fica evidente aqui quando a gente pensa no ato da obediência barra desobediência é o quanto a nossa cisão, a nossa aderência, aliás, a certos tipos de regimes políticos, quando a gente parte de uma ideia da vontade da maioria, por exemplo, das massas, vamos supor, a gente pode culminar facilmente no fascismo. E aí, fascismo é uma outra coisa que a gente pode discutir numa aula, tá? Mas enfim, fico bem feliz aí pelas colocações de vocês, tá? Deixa eu voltar a compartilhar minha tela com a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Estão vendo? Tá. Sim. Então, eita. Pronto. Ao longo dos últimos 4 séculos, então, o discurso, que é o texto do Laboissy, teve muitas leituras, né? No seu século e no seguinte foi uma obra sediosa e antimonárquica. Depois foi um panfleto empunhado pelos defensores da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Esse aqui são os valores, né, da Revolução Francesa. No século passado, foi a bandeira dos que viram em Napoleão uma ameaça à civilização. E mais tarde, emblema dos revolucionários da Comuna. Então veja, o que a gente está querendo falar nesse parágrafo? O discurso sobre a servidão voluntária, em cada século, ele é recuperado e ele vai falar sobre um conflito diferente. Ele vai falar sobre as monarquias, ele vai falar sobre a Revolução Iluminista, ele vai falar sobre o terror napoleônico, ele vai falar sobre a Comuna. Então, esse é um discurso que, historicamente, ele vai servir sempre àqueles que estão se colocando contrários ao que se considera como uma ordem, por exemplo, injusta, né? Enfim. O que não significa que não hajam leituras enviesadas, né? Por exemplo, quando eu fui pesquisar o livro, né, porque essa edição que eu tenho aqui, ela é de uma editora portuguesa, e eu queria ver uma edição publicada no Brasil. E eu, por acaso, na Amazon, eu encontrei esse livro aqui, essa versão, que tem um texto do Leandro Carnal, e que tem uma tradução muito parecida, então não diferia muito, mas tinha uma outra edição de uma editora que publica livros para a extrema-direita. E assim, né, eu fiquei curioso, assim, uau, né, bacana, a extrema-direita tá lendo esse texto, já fiquei, né, assim, então vamos ver o que está saindo daí, né, e comecei a ver qual era o material complementar, qual que eram os comentários, né, e aí o que acontece? O texto, ele é todo alterado.
é uma editora, que eu não sei o nome dela, mas que lança livros, por exemplo, contra o feminismo, contra as cotas, contra o movimento negro, contra a população LGBTQIA+, contra a democracia, né? Só a democracia, enquanto regime político, permite que um livro, né, seja publicado contra ela, né? Em qualquer outro regime político, jamais isso seria possível, mas enfim. E essa é uma editora que pega textos clássicos, como o La Boétie, mas também outros textos, e vai colocando enxertos para convencer o leitor da ideia. Quando eu descobri isso no site da editora, e olhando os comentários, eu fiquei assim, gente, isso aqui é uma manipulação histórica, manipulação no texto original, digna do que o Orwell escreveu em 1984, porque é uma alteração não apenas do texto por meio das inclusões de passagens que não estão lá originalmente, como ainda por cima tenta reforçar ideias que o autor não teve por meio de uma interpretação enviesada. Então, veja, uma coisa é vocês pegarem o La Boétie no texto na íntegra e lerem o texto. E aí, no final, você tem um texto de análise. Tá ótimo. O texto está analisando. É o Leandro Carnal, é um outro filósofo, é a Marilena Chauí, é quem for. É uma interpretação do texto que está sendo apresentado por um intelectual contemporâneo. Ótimo. Outra coisa é você ter um texto em que no meio dele você tem a interrupção com alguém que vem aqui e diz: olha, isso aqui, na verdade, é importante para a gente pensar na importância da gente encerrar ou a gente superar esse estado da democracia, esse problema, enfim. Então, veja, quando a gente pensa no momento que a gente vive, quando a gente pensa na ascensão desse tipo de racionalidade da extrema-direita, a gente vai entendendo, vai percebendo o quanto as coisas estão em disputa e o quanto textos como esse aqui são recuperados. E aí, no caso do nosso tempo, é um texto que é recuperado tanto para a gente pensar na necessidade da desobediência enquanto um direito fundamental, assim como também na própria manipulação em torno do desejo libidinoso de uma massa que visa a perversidade, a crueldade, como que a gente pode aí colocar, por exemplo, no âmbito do fascismo, tá bom? Dito isso, a gente vai então para o último ponto desse slide. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Algum apontamento? E hoje, bom, com todas as contradições, o discurso não deixou de ser um texto fundamental na denúncia das perversões do poder. É um texto insubstituível para os que, no cotidiano, detectam sinais de manipulação autoritária de todos os poderes, que cada vez mais recorrem a coisa como a moral, a religião, os arcaísmos patrióticos familiares, a própria ideia da, né, enfim, entre outros. Então, esse é um texto importante para a gente discutir liberdade, desobediência e, acima de tudo, amizade. Ok? Ver se tem mais um slide de análise do texto. Não há hoje conceito mais manipulado do que a liberdade. O discurso que hoje endeusa a liberdade individual não merece mais crédito do que qualquer outro discurso político ideológico. Hoje, mais do que ontem, a liberdade individual é só aquilo que o poder, através de suas máquinas de propaganda, houver por bem considerar como liberdade. E esse é um ponto importante para a nossa aula, né? Se a gente está falando de obediência e desobediência, se eu fosse colocar alguma coisa no centro dela, eu colocaria a ideia da liberdade. Porque é a liberdade que está em disputa quando a gente se submete a uma condição de obediência ou quando a gente irrompe e decide desobedecer. É a liberdade que está em xeque. E qual que é o problema, qual que é o elemento central quando a gente pensa nessa liberdade? Primeiro é o fato de que a gente tem uma tendência a confundir liberdade com liberalismo. Liberalismo são valores que partem de uma individualidade, de uma centralidade em torno de um indivíduo atomizado. Então, eu sou livre. Eu sou livre. Qual que é o problema com essa frase? Qual que é o problema de uma frase como
Minha liberdade vai até onde a do outro começa. Que é uma frase muito conhecida, muito importante, mas que denota um problema sério. Se a gente pensa na liberdade enquanto uma construção coletiva possível em sociedade, a gente tem que entender também que ela nos convida à responsabilidade, a pensar no outro. Há uma ideia de que eu só sou livre quando o outro ao meu lado também o é. Isso é importante. Isso é muito importante. Porque o tipo de liberdade que a gente acredita no âmbito tanto dessa disciplina quanto a que a gente discute nessa profissão da qual vocês estão se formando, é uma liberdade que vai partir não do indivíduo que se acredita livre, mas da sociedade, da forma como a gente se faz livre nas relações que nós constituímos coletivamente. Não existe liberdade que não passe por relações sociais. Não existe liberdade que não passe por uma sociedade concreta. As A nossas condições. liberdade, perdão, professor, a liberdade é ligada automaticamente ao respeito, é isso. Respeito ao Podemos, próximo. podemos dizer que sim. Respeito, consideração, alteridade, tudo isso. Mas, acima de tudo, a ideia de que nós só exercemos nossa liberdade em sociedade quando entendemos que, olha, essa liberdade ela tem um conjunto de possibilidades concretas e também de restrições. A liberdade não é o reino do eu posso tudo. Eu Porque posso, se, tem que porque, se- respeitar. porque senão a gente está voltando para o contratualismo, para aquele contratualismo que vai supor que há indivíduos que não vivem em sociedade. E aí a gente entra, por exemplo, em alguns aspectos também importantes. Afinal, o que é a liberdade na sociedade de consumo? As pessoas elas acabam acreditando que são livres porque podem consumir. Ah, eu sou livre. Ah, e o capitalismo permite que eu seja livre. Tá, você pode ir, então, hoje para a Europa? Não, você não pode ir para a Europa porque você não consegue pagar a passagem. Você não consegue pagar a hospedagem e você não consegue, muitas vezes, nem ser aceito no país, na condição de brasileiro. Então, isso não é liberdade, né? Não é o fato de você consumir que te torna livre. Ao mesmo tempo, também, quais são os riscos ou o que a liberdade cobra dentro dessa concepção liberal. O que é a liberdade, então, na sociedade do espetáculo, né? Eu sou livre para falar o que quiser. Eu sou livre para ter, expressar e propagar minha opinião. Uma opinião, por exemplo, que pode ser um crime. Ai, mas é a liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão, ela não pressupõe o fato, né, de que você pode falar qualquer coisa, principalmente quando se trata de um crime. Inclusive, quando você fala, né, ou emite uma opinião que é um crime, você tem que responder legalmente, judicialmente quanto a isso. Vamos pegar o caso Monark, por exemplo, que no podcast, que foi, né, o acontecimento de 2 semanas atrás, defendeu a criação de um partido nazista. Defendeu a criação de um partido nazista e apologia ao nazismo no nosso país é crime. Pois bem, o que aconteceu ali? Querem um exemplo do porquê que o nosso Estado está bastante perdido? O monarca ele estava na presença de 2 senadores, o Kim e a... Ai, gente, esqueci. A Tabata. Kim e a Tabata. Pela condição política deles, no momento em que o monarca defende a criação de um partido nazista, em que ele incorreu em crime, eles deveriam ter dado voz de prisão ao monarca, porque eles têm autoridade para fazer isso, assim como qualquer cidadão brasileiro teria. Eles não fizeram. Quem foi punir o monarca? Os patrocinadores. Então veja a inversão aí. Não é o Estado, na forma da lei, que vai punir o monarca. É o mercado, por meio dos seus patrocinadores. Só isso, gente, já é uma inversão de valores na nossa sociedade que me causou um nó quando eu percebi o que estava acontecendo, que eu pensei, meu Deus do céu, a que ponto chegamos? O mercado age eticamente mais agilmente que o Estado. Pois bem,
Então não pode falar. Não, não pode. Ah, não pode pensar. Bom, se você pensa, o problema é seu. Você está cometendo um crime quando você expressa esse tipo de opinião. Então, liberdade de expressão não é isso, de falar qualquer coisa. Embora que as pessoas falem muitas coisas, muitas, né, crimes, e não sejam punidos muitas vezes, o que daí já denota, né, problemas no interior do processo legal. Mas, enfim, liberdade de expressão. Tá claro para vocês o tema da liberdade de expressão ou vocês querem aprofundar? Eu quero aprofundar, professor. Diga. Mas você quer aprofundar ou quer que eu aprofunde? Não ficou claro? Professor, quero que você aprofunde, por favor. Ah, tá. Aí larga a bucha no professor, tá certo, então. Tá, entendi. Então, por que que isso é um tema importante ou por que que isso é um tema que a gente tem que, enfim, né, debater? Porque a gente, por exemplo, tem um problema hoje das redes sociais, em que as pessoas acreditam que podem falar qualquer coisa. A gente tem, por exemplo, o problema em torno das fake news. A gente tem um problema de um tipo de produção de narrativas que não se relaciona a fatos. E aí as pessoas ficam dizendo que é a minha liberdade de expressão. Essa ideia torpe, irresponsável de liberdade de expressão, ela tem prejudicado enormemente a nossa democracia, ela tem prejudicado enormemente a nossa sociedade. A liberdade de expressão que passa pelo direito do jornalista, por exemplo, de publicar um artigo investigativo, não é a mesma do monarca de defender em um podcast a criação de um partido nazista. E eu acho que esse é um ponto importante. Veja, quando a gente cria, por exemplo, um debate, vamos fazer aqui um programa de debate, né? Eu sou o mediador, né? Por um lado, a gente tem um aluno que vai defender que a Terra é redonda. Por outro lado, nós temos um aluno que vai defender que a Terra é plana. Qual que é o problema nisso? Ah, todo mundo tem direito a ter sua opinião. Não, não é assim que a gente trata a opinião. Uma coisa é opinião e outra coisa é fato. O, a maneira como se tem aberto espaço para que discursos negacionistas, discursos que se opõem frontalmente à democracia e a valores centrais para a constituição dessa democracia, têm emergido, é extremamente problemático. Por quê? Porque na democracia, enquanto regime político, a democracia é o único regime político que reconhece como legítimo o conflito. Veja, nenhum outro regime político aceita o conflito. Qualquer outro regime político, seja qual for, transforma o conflito em algo a ser destruído. E essa destruição passa pelo desaparecimento, pelo assassinato ou pela punição dos sujeitos que se colocam nessa relação conflituosa. A democracia é o único regime que diz que eu posso entrar em conflito com a autoridade, eu posso questionar a autoridade, eu posso me colocar numa relação conflituosa. A própria democracia, ela vai constituir por meio dos conflitos os direitos que nós conhecemos hoje. Vejam, é no âmbito da Constituição da República, no regime democrático, que as mulheres vão conquistar direitos, através de uma luta histórica. E esses direitos que as mulheres conquistam historicamente geram outros conflitos, que geram outros direitos, e assim sucessivamente. A história que a gente conhece por meio da democracia é uma história de constantes conflitos que resultam na conquista de direitos que resultam em outros conflitos. Então, as mulheres começam pelo direito a votar, passam pelo direito a se divorciar, passam pelo direito a não mais terem que se submeter à vontade do seu marido, e hoje, inclusive, muitas lutam pelo direito a não terem direitos, por exemplo. Então, isso é a democracia. Ela admite esse tipo de conflito, ela admite esse tipo de contraditoriedade. Mas o problema desses discursos negacionistas que se apresentam como liberdade de expressão é que eles vão ruindo gradativamente a base que constitui a nossa sociedade, no que há de mais fundamental e elementar. E aí eu não vou mais falar de terra plana, eu vou falar, por exemplo, da vacina. Eu vou falar de um movimento que começa na década de 70 nos Estados Unidos,
por meio de um financiamento da indústria farmacêutica que, por meio de informações falsas e publicação de artigos, em que eles pagaram médicos para publicarem esses artigos, colocou em xeque o funcionamento da vacina da varíola, e que a partir da década de 70 se percebe que essa tendência a se colocar em xeque, né, as vacinas, por exemplo, pode ser bastante lucrativa, vai chegar até o nosso século, aqui, no nosso país. Então, por exemplo, quando um conjunto de sujeitos em uma sociedade em que conseguiu erradicar várias doenças por meio da vacinação obrigatória, passa a ter isso erodido, porque, não sei, eu não vou vacinar meu filho, não, enfim. A gente tem um problema sério. A gente tem um problema que, no âmbito, né, da sociedade democrática, vai apresentar a abertura de um valor, ou, enfim, de algo central, que todos nós temos que compartilhar, que é a imunização. Veja, estou querendo dizer com isso que é qualquer vacina? Não, estou dizendo com isso que essas vacinas foram estudadas, pesquisadas, testadas e que apresentam, sim, efeitos que nós podemos ver hoje na nossa sociedade, à medida em que, por exemplo, estamos voltando às aulas presenciais a partir da semana que vem. Então, esse é um ponto-chave. Quando num debate público a gente dá o mesmo espaço para um negacionista de vacina e para um pesquisador que estudou 20 anos da sua vida, criou vacinas, estuda o tema e tem o suficiente de dados que comprovam a eficácia delas, quando a gente coloca esses dois no mesmo espaço, no mesmo lugar, a gente está cometendo um erro seríssimo, porque a gente está confundindo fatos concretos que partem e que têm que se constituir por meio da liberdade de expressão, mas não apenas por ela, mas pelo direito que o especialista, o técnico, o estudioso, a figura de autoridade, a pessoa, enfim, tem o direito, com o sujeito que se informa por meios duvidosos. Isso não é liberdade de expressão. Basear a liberdade de expressão em opiniões enviesadas, preconceituosas, negacionistas, obscurantistas, não é liberdade de expressão. É obscurantismo. É voltar a um tempo em que a gente não era indivíduo, a gente era outra coisa. A gente acreditava no que o rei falava, no que o padre falava enquanto emissário de Deus, por exemplo. Naquele período, né? Só para utilizar um exemplo. Então é importante ter isso claro. Fato, opinião. Porque liberdade é o quê? Responsabilidade. Quando eu sou livre acima de tudo porque eu sou responsável por mim, pelos meus atos, mas também pela minha inserção e pelas minhas relações na sociedade. Isso é liberdade. Não é o fato de eu poder comprar alguma coisa, não é o fato de eu poder falar qualquer coisa nas minhas redes sociais. Isso não é liberdade. E aí a gente já falou então sobre liberdade de expressão, democracia, capitalismo e amizade também. Aí aqui a gente tem um trecho. Desculpa, alguém abriu o microfone e quer falar? Não, eu só ia comentar que é por isso que as pessoas aceitam a servidão, no caso, né, servidão voluntária, porque às vezes não quer assumir uma responsabilidade, né? A gente acaba Perfeito, não assumindo a responsabilidade, que é perfeito, pesada, que é dura, né? perfeito. É difícil. Tem uma música do Queen com o David Bowie chamado Under Pressure, que eu não sei falar em inglês o nome, mas que no refrão ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala assim: a liberdade, ela nos interroga sobre quem somos e o que fazemos com nossas vidas. A liberdade, ela nos obriga a nos importarmos com as pessoas no limite da noite. Cara, Queen, né? Queen, David Bowie,
é uma das melhores definições de liberdade que eu já vi. Underpress, o nome da música. E não sei se é exatamente assim, mas é exatamente isso. A liberdade é a gente entender o que foi que nós fizemos de nós mesmos nessa sociedade e, acima de tudo, nos importarmos com as pessoas. Isso é ser livre. Qualquer outra coisa não é liberdade, pelo menos na leitura que a gente faz desde essa profissão, tá? Só um pouquinho que meus gatos aqui estão atacados. Parou já. Pessoal, vamos então ler esse trecho aqui. Ó, isso aqui é um trecho do próprio Laboissy, tá bom? A verdade é que o tirano nunca é amado nem ama. A amizade é uma palavra sagrada, é uma coisa santa, e só pode existir entre pessoas de bem. Só se mantém quando há estima mútua. Conserva-se não tanto pelos benefícios como pela vida honesta. O que dá ao amigo a certeza de contar com o amigo é o conhecimento que tem de sua integridade, a forma como corresponde à sua amizade, o seu bom feitio e a fé e a constância. Não cabe amizade onde há deslealdade, onde há injustiça. Quando os maus se reúnem, fazem-no para conspirarem, não para travarem a amizade. Apoiam-se uns aos outros, mas temem-se reciprocamente. Não são amigos, são cúmplices. Esse aqui é o trecho que o Laboissy está falando sobre a amizade, tá? Pessoal, vamos começar então os encerramentos, tá? A gente chegou aqui a esse slide e aí a gente retoma na próxima aula, porque a gente já está fechando aí quase 2 horas e eu preciso jantar. Eu não me importo se vocês querem aula até as 10 da noite, eu vou jantar. Vocês, inclusive, se preparem, porque no meio da aula eu vou reclamar que eu vou estar com fome, professor. tá? Graças a Deus, o professor é assim. Aí, aqui, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu vou interromper a gravação e na próxima aula, deixa eu só dar o aviso. Na próxima aula, a gente retoma desse ponto que a gente parou e avança, porque daí eu quero falar sobre o problema da Revolução Francesa, o problema do iluminismo com a questão colonial. E aí a gente vai pegar a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana, que esse era o ponto que eu queria trazer antes, né? Olha, o problema da Revolução Francesa é esse aqui, que daí não cabe para a gente, que é oriundo, né, de território colonizado. Mas daí a gente vai ter a oportunidade de entrar nesse ponto, tá? Eu vou interromper a gravação.